Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Hora do Jovem. É às terças-feiras que nós temos este encontro com jovens do nosso país, Moçambique, e também além fronteiras. E hoje, obviamente, não vamos fazer diferente. É terça-feira, 2 de maio do ano 2023 e trazemos aqui mais um tema para a nossa reflexão. Começamos por dizer que Moçambique possui um quadro institucional considerável para a promoção da liderança e também participação da juventude nos processos políticos, sociais e econômicos. Entretanto, quase 3 décadas depois da aprovação da política da juventude, ainda continuam desafios na implementação de políticas para a juventude no nosso país, Moçambique. E vamos hoje falar sobre estes desafios. Vamos falar sobre desafios na implementação de políticas para a juventude em Moçambique e para tal vamos contar com um painel riquíssimo. Ao meu lado, hoje tenho a honra de receber a Gladys Biza, que é assistente de programas no CDD Maputo, a quem agradeço por ter aqui aceito o nosso convite e passo desde já a cumprimentar. Boa tarde, Gladys. Quero cumprimentar também os nossos painelistas que se encontram em várias partes do nosso país. Começo por cumprimentar a Beth Elias, que é CDA de Quamba, isto na província do Niassa. Beth, boa tarde, seja bem-vinda. Quero cumprimentar também Delmácio Munhoroa, que é ativista social e vai, portanto, contribuir hoje a partir de Montepuez, Cabo Delgado. Vamos contar ainda com a intervenção a partir de Cabo Delgado, concretamente também em Montepuez, de Rosa Manuel, que é estudante. Vamos ainda contar com a intervenção a partir de Nampula, de Mercedes Vieira, que é estudante. Vamos ainda em Nampula ouvir a intervenção de Mahazuma Liwale, que é graduada em Desenvolvimento Local e Relações Internacionais a partir da ilha de Moçambique. E passo também a cumprimentar o ativista social a partir de Gaza, o nosso Julito Bila, faz parte do Youth Hub de Gaza. Então passo desde já a cumprimentar aqui a todos os nossos painelistas e agradecer por terem aceito aqui o nosso convite. E mesmo para arrancarmos aqui com este debate, eu gostava de convidar a todas e a todos para juntarem-se a nós através de comentários nesta rede social. Podem dizer de onde é que nos acompanham, o que é que pensam sobre o nosso tema de hoje, que é desafios na implementação de políticas para a juventude no nosso país, Moçambique. Portanto, podem sim deixar ficar os comentários que serão aqui lidos. Digam-nos de onde é que nos acompanham, o que é que pensam sobre este tema e, de certa forma, vão também contribuir para esta reflexão de hoje. E mesmo para avançarmos aqui com a nossa reflexão, eu gostava de pedir aqui a nossa convidada Gladys Biza para sintonizar os nossos internautas sobre esta questão de políticas da juventude. O que é que são estas políticas da juventude, Gladys Biza? Uma vez mais, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde, Marta. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos estão a assistir. Bem, começar por dizer que políticas da juventude são um conjunto de instrumentos ou dispositivos usados pelo Estado para a regulação, para a coordenação e para a implementação eficaz e eficiente também de ações visando o desenvolvimento da juventude. Pois, Gladys, pode de certa forma, em 500 para que todos também nos percebam, falar da importância destas políticas da juventude para todos aqueles jovens que nos acompanham a partir de vários cantos do nosso país. Qual é a importância destas políticas da juventude? Qual é o benefício que um país tem quando implementa aquilo que vem escrito nas políticas da juventude? Bem, partindo mesmo do objetivo primordial destas políticas, até é melhor que eu nomeie, talvez, né? Então temos como a principal a política mesmo da juventude, esta que foi aprovada ainda no ano de 1996,
Depois desta política foi também aprovada a Estratégia de Desenvolvimento Integral da Juventude e seguiram-se outras políticas que foram aprovadas com vista mesmo a garantir o objetivo primordial da política da juventude. Então esta política tinha como objetivo assegurar, posso assim dizer, que a juventude moçambicana tenha uma vida longa e saudável, assente, por exemplo, na qualidade da educação, assente na promoção de um emprego digno, assente na promoção de uma habitação digna, de condições de vida dignas para a juventude moçambicana, mas não só, também assente na própria participação desta mesma juventude no desenvolvimento do país. O que seria esta participação? Bem, seria em dois sentidos, podemos assim dizer, tanto participação como engajamento político, engajamento nas decisões, que nós estamos num país democrático, tem, por exemplo, as eleições que aproximam, garantir que, de facto, a juventude moçambicana, que na verdade constitui a maioria aqui em Moçambique, participe desses processos, mas não só, também em termos de atividades que cada um dos jovens pode executar nas suas comunidades. Então esta política visa mesmo garantir que seja esta mesma juventude moçambicana, que é a maioria, exatamente, que é a maioria, a promover o desenvolvimento econômico, a promover o desenvolvimento social. Pois, exato. E qual é a avaliação que podemos fazer, mesmo que não seja de maneira minuciosa, mas penso que pode também, ou podemos trazer para esta nossa reflexão alguns dados que nos possam mostrar ou nos dar diretrizes sobre aquilo que é a eficácia da implementação destas políticas para a juventude moçambicana? Bem, olhando para o objetivo primordial, né, da política da juventude, como eu disse, que é garantir que a juventude moçambicana tenha uma vida longa e saudável, né, e garantir que algumas coisas associadas, porque quais são as variáveis associadas a esta vida longa e saudável? É exatamente aquilo que garante condições de vida, né, adequadas, o bem-estar da juventude moçambicana, que é o emprego, como eu havia dito, que é a qualidade da educação, que é o acesso aos serviços de saúde, que é o acesso a uma habitação condigna. Então, olhando talvez para estes 4 indicadores, bem, não vou dizer que as políticas não têm sido eficazes, mas o que se observa hoje, após, vamos lá, de 1996 até aqui, após cerca de 26 anos, não é? De 27 anos, até para bem dizer, da implementação desta política, o que nós observamos é uma realidade que ainda se encontra distante, né, desta garantia, deste bom acesso a cada um destes fatores ou a cada um destes serviços. Então, o que é que pode estar por detrás deste distanciamento, não é? Daquilo que é a realidade e aquilo que é a política da juventude? O que é que pode estar por detrás? Há fraca participação da juventude? Há espaço para esta juventude fazer parte da implementação das políticas da juventude? O que é que pode estar por detrás que faz com que, de certa forma, esta política não seja verificada no dia a dia da juventude moçambicana, conforme esteve aqui a dizer? Bem, são vários os fatores. Primeiramente, porque quis se aproveitar a juventude moçambicana? Não somente porque naquela época, os anos após a independência, já se projetava um crescimento populacional elevado, e já se projetava, Moçambique já contava ainda naqueles momentos com uma população maioritariamente jovem. No ano de 1980, para exemplificar, eram cerca de 12 milhões de habitantes e a população jovem constituía 40% destes habitantes. E bem, hoje em dia, Moçambique conta com cerca de 30 milhões de habitantes, dos quais cerca de 60% são jovens. Então, esta tendência tem vindo a aumentar. Então, observando-se esse cenário, propôs estas políticas de aproveitar a população jovem. O que acontece é que a população está a crescer muito mais daquilo que se pode suportar. Então isso já constitui um desafio para a implementação destas políticas. O crescimento populacional faz com que haja cada vez mais número de dependentes, porque estão a nascer crianças, né? Estão a nascer crianças, e estas crianças causam pressão tanto
sobre os jovens que se calhar já conseguem garantir algumas condições de vida, como sobre os assim mais adultos, mais idosos, os quais já deveriam estar num outro patamar, não é? Já deveriam ser estes mesmos jovens a garantir se calhar as melhores condições para esta população mais adulta, não é? Por outro lado, as próprias políticas em algum momento falham por não definir metas e indicadores claros daquilo que se pretende alcançar em termos numéricos, o que faz com que haja também uma fraca avaliação. E se há uma fraca avaliação, não se sabe aquilo que se está a fazer bem, aquilo que se está a fazer mal e aquilo que se pode melhorar. Por outro lado também, eu aqui havia dito que um dos objetivos da política era garantir a participação dos jovens no âmbito destas políticas, ou na própria política moçambicana, mas quando nós olhamos para a Constituição do nosso governo, nós vemos uma fraca representatividade juvenil lá, quando na verdade os jovens são as melhores pessoas para determinar aquilo que se aplica, aqueles planos para mesmo expor as suas necessidades e fazer com que estas necessidades elas sejam satisfeitas. Então eu penso que são mais ou menos estes 3 pontos que estão a falhar. Por outro lado, há também uma fraca coordenação por parte do governo, da sociedade civil e dos parceiros. Cada um está a tomar a sua iniciativa, mas é bom porque todos eles visam um mesmo objetivo, não é? É bom que haja uma boa coordenação. Acha que não há esta coordenação? Penso que sim, segundo estudos, não é? Especificamente um estudo da CEURB, um dos aspectos que falha na política da juventude, um estudo publicado no ano de 2020, que falava mesmo sobre, era uma avaliação da implementação das políticas da juventude, não é? Daí entender que um dos maiores desafios é mesmo esta fraca coordenação entre eles. Por quê? Porque pode implementar um certo projeto, uma certa iniciativa, neste caso vamos dar exemplo do governo, depois aparece uma organização a implementar um outro projeto, outra organização a implementar outro projeto, no fim podemos até ter resultados, mas não são resultados coesos, quando que se quer um mesmo objetivo, então é necessário que, e às vezes podem haver choques entre, por exemplo, uma organização a querer implementar algo, o governo perceber de uma outra maneira, quando que se pretende alcançar um mesmo objetivo. Pois, exato. Gladys, muito obrigada por esta introdução que vai, sem sombra de dúvidas, conduzir aqui a nossa reflexão. Vamos recordar aqui os nossos internautas que podem sim participar desta reflexão através de mensagens que podem deixar ficar nesta rede. Digam-nos de onde é que nos acompanham, de que distrito, de que província, o que é que pensam sobre esta questão de implementação de políticas para a juventude em Moçambique, o que é que está bom, o que é que pode ser melhorado. E vamos agora fazer uma viagem primeiro até Cabo Delgado para juntar aqui em antena, para juntar a nossa reflexão, para ouvirmos também o que é que pensam sobre este assunto. Primeiro vou convidar a Rosa Manuel, que é estudante e vai fazer a sua intervenção a partir de Cabo Delgado, concretamente Montepuez. É a primeira vez que se junta a nós. Queremos agradecer primeiro por ter aceito aqui o nosso convite. Seja bem-vinda. E Rosa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rosa, uma vez mais, boa tarde e obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Rosa, em relação às estratégias de implementação da política da juventude, acha que respondem a principais desafios dos adolescentes e dos nossos jovens hoje? Não acho que responde aos desafios hoje, porque as políticas no nosso país, em Moçambique, são muito eficazes, sim, mas não estão sendo seguidas taxativamente a norma que se quer. O que acha que pode ou devia ser melhorado? Quais são os aspectos que acha que devem ser melhorados, olhando exatamente para Montepuez, em Cabo Delgado? Em termos da saúde, a saúde, no setor da saúde, eu acho que deveria ser implementada uma política boa
A saúde não está sendo. Como posso dizer? Perdão? Sim, sim, conseguimos ouvir. O que é que está a acontecer com os jovens quando o assunto é saúde? Há falta de centros médicos? O que é que está exatamente a acontecer com a juventude? Qual é a preocupação dos jovens em Montepuez quando o assunto é saúde? Os jovens, quando o assunto é saúde, eles não, alguns jovens sentem limitados em procurar acompanhamento, pelo menos para a parte de saúde reprodutiva. Okay. Os jovens, quando se sentem incomodados, eles não procuram ir a um centro médico para se consultar por receios, por algum certo receio ou algumas críticas então, por parte do pessoal da saúde. O pessoal da saúde não tem aquele sigilo. Por vezes, alguns dos pessoal da saúde não tem aquele sigilo. Às vezes tem discriminação por parte dos jovens. Então, os jovens se sentem discriminados a irem lá a apresentarem um problema por parte da parte reprodutiva. Exato. E os jovens têm informação suficiente sobre saúde sexual e reprodutiva? Sim, tem informação suficiente. Tem informação só eles não têm aquela coragem de chegar lá e expor os seus problemas, porque eles sentem medo ou por outra, sentem receio porque sabem que não vão ser vistos como... Pois, tem tido receio, tem tido medo e há falta de confiança, não é? Penso que é... De confiança por parte do pessoal da saúde. Ok, certo. Muito obrigada pela tua intervenção, Rosa. Daqui a pouco poderemos voltar para si novamente. Muito obrigada por este ponto. Ainda em Cabo Delgado, produção, vamos juntar Delmácio, é ativista social residente em Cabo Delgado, concretamente em Montepuez. Delmácio, a Rosa trouxe aqui este aspecto ligado à saúde, quando o assunto é a implementação da política da juventude, que também engloba esta questão da saúde. Quais são outros aspectos que acha que devem ou deviam ser melhorados em Montepuez, ligados à política da juventude? Muito obrigado, Magda. Quero agradecer pelo convite mais uma vez e dizer que é muito bom fazer parte deste painel interessante e um painel muito rico. Concretamente, com as políticas a nível da juventude, eu vejo que em Cabo Delgado, em particular em Montepuez, há essa falta de participação dos jovens, como estava a dizer a colega aí, que por algum momento isto faz com que as próprias políticas não sejam aplicadas concretamente. Porque nós estamos a falar da juventude em uma gama muito sensível, né? uma faixa que requer uma atenção completa, mas por algum momento, por causa das políticas que não são monitoradas, alguma coisa falha. Então nós encontramos a nível do distrito, a nível do país também, políticas que por algum momento estão bem traçadas, mas por causa de não existir esta monitoria, este segmento, por algum momento as próprias políticas fracassam. Né? Não, nós temos a nível do nosso país, temos políticas aceitáveis, políticas bonitas, mas quando estamos a praticar as novas políticas, por algum momento falha-se. Há essa ausência nos espaços de tomada de decisão por parte dos jovens, então, que por algum momento, quando se decide uma coisa, é um certo grupo que decide. Então, acaba se esquecendo que o jovem também precisa fazer parte desse espaço, porque acreditamos que o jovem é a força da mudança. É o jovem que carrega o sangue novo e tem aquela capacidade de dizer o que é certo e o que não é. Então, quando não há este espaço para receber os jovens, logicamente que falhamos nas implementações das nossas políticas.
Muito interessante. Tem um exemplo concreto de Montepuez que gostava aqui de partilhar conosco, que acha que devia ser observado nesta implementação da política da juventude? Sim, tem um exemplo concreto, para acaso não me lembro depois. Por exemplo, no setor público, por exemplo. Então, o que está a acontecer agora é que há uma segregação na parte dos jovens. Nós encontramos, a nível do distrito, uma gama de pessoas mais velhas e a ausência de jovens nesses setores públicos. Então, este é um problema. É um problema porque quem decide alguma coisa, quem está lá para decidir, não faz parte do círculo juvenil. Então, nós aqui encontramos um grande problema na implementação, seja das atividades a nível do setor público para com a juventude. Vamos implementar atividades ou outras coisas que provavelmente o próprio jovem não aceita aqui, porque foi decidido na ausência do próprio jovem. Então, aqui já há um problema que encontramos a nível do distrito. Pois, quer dizer que é uma fraca participação da juventude nos processos de tomada de decisão. Pois. Exato. Há uma fraca participação da juventude quando estão, por exemplo, no espaço de tomada de decisão. Né? Então, a juventude é excluída. Então, fica difícil, por mais que a gente tenha políticas bonitas por implementar, mas enquanto na implementação das políticas não estão lá os jovens para, por algum momento, darem o seu parecer, darem os seus segmentos, acabamos logo aplicando políticas que futuramente não nos trazem resultados positivos. Então, é aí onde a gente logo cai no erro. Voltamos para esta questão da representatividade, fraca também a representatividade dos jovens em espaços de tomada de decisão. Muito obrigada, Delmácio, por esta contribuição bastante rica e importante para a nossa reflexão. Voltamos para si daqui a pouco. Vamos fazer uma viagem agora até Niassa, concretamente Quamba, para juntar também a nossa reflexão Beth Elias. Beth, boa tarde, seja bem-vinda. Produção, temos a Muito Beth. boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Magda. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite e saudar aos caros ouvintes aí. Exato. Temos aqui a imagem da Beth, produção. Conseguimos ter? A produção diz que sim, ainda bem. Beth, então, já trouxemos aqui alguns pontos bastante importantes e trouxemos também alguns exemplos do que pode estar a falhar ou o que os jovens pensam em relação a esta implementação. Falamos com o Delmácio e também com a Rosa, que falam do setor da saúde, falam também da fraca participação da juventude em espaços de tomada de decisão e que isto, de certa forma, compromete a implementação das políticas DAO para a juventude. No Niassa, qual é a fotografia que podes fazer para nós do que exatamente acontece quando o assunto é implementar as políticas da juventude? O que está bom, o que poderia ser melhorado, para onde é que devia também ser olhado? Muito obrigada mais uma vez. Sim, conseguimos ouvir. Bom, muito obrigada. Estava mesmo a agradecer mais uma vez. Dizer que, pelo meu ponto de vista, eu acho que é um pouco difícil, porque no meu distrito em particular, é um distrito onde estão dois partidos diferentes, não é? A governação. Então, isso torna um pouco mais difícil para os jovens. Eles sentem-se meio perturbados com isso. Então, este é um dos desafios que os jovens têm enfrentado neste distrito. E um aspecto a melhorar, eu estava mesmo de opinião que nós fizéssemos mais palestras relacionadas a direitos humanos, não é? Direitos dos jovens. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Vamos agora fazer uma viagem até Nampula
Produção, temos a Mercedes Vieira. Mercedes, boa tarde, seja bem-vinda. Temos a Mercedes em direto, a produção diz que não, infelizmente. Vamos viajar até Ilha de Moçambique, ainda em Nampula, para chamar Mahazuma Liwale, que é graduada em Desenvolvimento Local e Relações Internacionais. Temos a Mahazuma. De princípio, não temos aqui as nossas convidadas a partir de Nampula. Sendo assim, vamos juntar também a antena Julito Bila, que é ativista social e vai conversar conosco a partir de Gaza. Julito, tem aqui a sorte de já ter ouvido um pouco de tudo, não é? De ter ouvido aqui algumas realidades de alguns pontos do nosso país e uma pequena introdução sobre o nosso tema de hoje. Em Gaza, qual é o cenário que se vive quando o assunto é a implementação das políticas da juventude? O que acha que está bom, o que acha que deveria ser revisto para o seu melhoramento? Uma vez mais, boa tarde, seja bem-vindo, Julito. Boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, pois é uma honra cá estar com os colegas a debater o assunto relacionado com a juventude. Primeiro, dizer que o assunto de juventude em Gaza ainda é um problema muito sério, pois mesmo enfrenta muitos desafios quando se trata dos seus direitos, neste caso. Políticas existem segmentados, está tudo bem, pois a sua materialização ainda é um caos no território de Gaza. Isso por quê? Porque há muitas vedações, por exemplo, que concerne a saúde sexual e reprodutivos. Note-se, na verdade, uma barreira, pois ainda prevalece alguns índices de uniões prematuras e aquilo que chamam de maridos já avançados nestes casos. As políticas existem, só que digo há uma vedação porque as políticas existem desde lá há muito tempo, 1996, se não me engano, mas até agora ainda registramos altos índices desses problemas. Vamos na educação, o acesso à educação também é um outro assunto. Temos escolas, sim, temos escolas, mas o aproveitamento, a qualidade da própria escola, ou seja, o ensino-aprendizagem, não é a desejar. Não é a desejar, influenciado por vários fatores. A qualidade do próprio professor, neste caso, não deixa a desejar. Alguns professores de primário, ensino superior, mas que só tem muitos conhecimentos. Julito, consegue já ouvir? Produção, vamos pedir aqui ao nosso estimado convidado para que tente mudar aqui a sua internet. Não conseguimos ouvi-lo perfeitamente. Gostaríamos muito de ouvir aqui a opinião de Julito, que é um ativista social que faz toda a diferença na província de Gaza e tem participado aqui dos nossos programas, deste particularmente a Hora do Jovem. Então vamos pedir ao Julito para que mude a sua internet ou volte a conectar para que possamos ouvi-lo perfeitamente. O Julito continua em linha produção. Enquanto o Julito vai desconectando e logo conectando, passamos agora a ler algumas mensagens que nos chegam nas nossas redes sociais. Enquanto o Julito muda aqui a internet ou desconecta-se e depois volta a conectar-se, porque afinal de contas queremos ouvir também a realidade de Gaza. Passamos aqui a ler algumas mensagens. Queremos agradecer a todas e a todos que nos acompanham a partir de vários cantos do nosso país e não só. Passo a ler exatamente esta mensagem de Souza Ganga, que escreve o seguinte: Força Moçambique, a partir de Angola. Muito obrigada, Souza, por nos acompanhar. Gostaríamos de ouvir também
o que acontece em Angola, não é? Como troca de experiências, Moçambique e Angola são dois países irmãos. Qual é a realidade da implementação das políticas da juventude em Angola? Gostaríamos aqui de ouvir de Souza Ganga, que pode nos escrever a partir de Angola, e em outras edições também pode participar online dos nossos programas. Muito obrigada, Sheila Guimarães, que escreveu Força Companheiras. Quero agradecer também a Arsénio Renato, que escreveu Ligado, mas gostaríamos de saber de onde é que nos escreve o Arsénio Renato, se é de Maputo, se é de Gaza, se é de Inhambane, se é de Tete. Queremos perceber de que canto do nosso país ou fora do país nos escreve Arsénio Renato. Quero agradecer ao Carlos Fausto, que escreveu o seguinte: estou a acompanhar a partir da província de Sofala, Dondo. O tema é muito interessante. Muito obrigada, Fausto. Quero agradecer também Guto Macuacua, que escreveu o seguinte: ativado, mas gostaríamos também de saber de onde é que nos acompanha. O Fausto escreve ainda o seguinte, a partir de Dondo: as políticas aprovadas são boas e com objetivos para o desenvolvimento, mas por estarmos a escolher pessoas erradas para o poder, nada disso se está a pôr em prática. Muito obrigada pelo ponto de vista. Quero agradecer também a Mos Peop, que nos escreve, não sabemos de onde, mas gostaríamos aqui de saber, ainda pode nos dizer de onde é que nos acompanha. Escreveu o seguinte: Moçambique é bom do ponto de vista de produção de políticas para a juventude, entretanto enfrenta problemas sérios quanto à implementação das mesmas e não apresenta mecanismos para a fiscalização. Muito obrigada aqui por esta mensagem, Mos Peop, que nos escreve a partir da cidade de Maputo. Escreve-nos a partir da cidade de Maputo. Muito obrigada por esta mensagem, por este ponto de vista que nos foi enviado aqui nesta rede social. Queremos ouvir outros jovens, vários jovens de outras partes do nosso país, de outros distritos, de outras províncias, de outras localidades, de outros países que nos acompanham, e queremos ouvir também comentários, alguns dados importantes para enriquecerem aqui a nossa conversa. Produção, já temos o Julito novamente? Conseguimos ter o Julito? Julito, uma vez mais, boa tarde, conseguimos tê-lo? Julito, boa tarde uma vez mais. Boa tarde mais uma vez. Não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Agora conseguimos ouvi-lo, Julito. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que é uma honra estar cá a debater assuntos relacionados à juventude. Quanto ao meu ponto de vista, na questão feita anteriormente, tenho que dizer que o distrito, a província de Gaza, no que concerne às políticas da juventude, eu acho que ainda há muitos desafios, sim. Por quê? Porque as políticas foram implementadas desde 1996, se a memória não me engana, mas até hoje ainda enfrenta-se vários desafios no que concerne à saúde sexual e direitos reprodutivos, no que concerne à educação de qualidade na província de Gaza e outros fatores, como a pobreza, por exemplo, o desemprego na juventude, a formação de qualidade na província de Gaza ainda é um problema. Faça isso. Eu acho que o Serviço Distrital de Educação, a nível de Gaza, deve tomar algumas medidas no que concerne a assunto relacionado com a juventude. Digo isso por quê? Porque quanto à implementação por exemplo, projetos que visam estancar o problema de gravidezes prematuras, uniões prematuras, isto parte sim da comunidade, mas também o Ministério da Educação deve sim tomar medidas, pois aparenta haver muitas barreiras no que concerne aos programas que vão estancar este problema.
Dando continuidade. Julito, há várias iniciativas que não podemos deixar de lado, que são colocadas mesmo no âmbito desta implementação das políticas da juventude. Parece que já não temos aqui o Julito. Quero acreditar que tem mesmo que ver com a falta de internet. Temos? Parece que ele continua do outro lado, mas parece que a produção também está aqui. Sim, estou cá. Entretanto, há vários programas que são implementados que não podemos deixar de lado, mesmo de e para a juventude, concretamente da Secretaria da Juventude e Emprego, tais como Eu Sou Capaz, Meu Kit, Meu Emprego, Feira do Emprego. Daqui a pouco vai se realizar aqui o evento, o Prémio Jovem Criativo, uma iniciativa da Secretaria da Juventude e Emprego, não é? Como forma de implementar como deve ser aqui estas estratégias, estas políticas para a juventude. Como é que observa, o que é que acha destes programas que estão virados exatamente para os jovens? A província de Gaza sente que estes programas têm feito a diferença na vida dos jovens em Gaza? Muito obrigado. Primeiro dizer que os programas virados para a juventude existem, sim, documentados, sim, existem. Estamos a falar, sim, do Prêmio Jovem Criativo, que esteve no ano passado, como fase piloto, e que desta vez está a nível nacional. Aproveitar, encorajar jovens a procurarem saber das informações, a aproximarem nos serviços distritais de educação, onde se faz a submissão dos planos de negócio, neste caso, as candidaturas. E quanto à resposta da Magda, eu quero dizer assim, os programas eles não surtem efeito, porque esses programas estão virados para certos cidadãos, infelizmente, que até são funcionários do Estado, que levam alguns amigos deles a concorrerem em nome dos tais jovens, mas na verdade os beneficiários são aquelas pessoas. No ano antepassado, parece, o programa Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, da Juventude, mas não surtiu nenhum efeito, não houve jovens palpáveis que beneficiaram daquilo. Infelizmente, no âmbito do Prêmio Jovem Criativo, eu fui um dos jovens que concorri, mas infelizmente, quanto à fase de premiações, aquilo não foi nada agradável, infelizmente. Entretanto, o Kit Meu Emprego lançou-se, parece que foi no ano passado, mas também não surtiu efeitos. A informação não vinculou de forma como deve ser. A informação não está a circular como se de campanha de licenciamento eleitoral tratasse. Está vendo, né? Eu acho que está tudo centralizado. Está tudo descentralizado. Os jovens não têm conhecimento, não têm informação. Aqueles que têm não avançam, não têm acesso não de ganhar nesses projetos. Nós não temos um relatório de número exato de jovens que beneficiaram-se dos prêmios, neste caso. Eu, infelizmente, concorri Prêmio Jovem Criativo, fiquei no segundo lugar no empreendedorismo, mas infelizmente a premiação não agradou-me, porque foi fora daquilo que era o escopo do meu projeto. Foi uma coisa insignificante que houve. Então, com toda certeza, eu afirmo, dizendo que os programas existem, mas não estão a ser implementados de forma como deve ser. Eu acho que não há monitoria a nível superior dos programas que implementam nos distritos. Exato. Muito obrigada, Julito. Já estamos quase que no fim aqui da nossa reflexão. Parece que vamos ter aqui uma segunda parte. As questões continuam no ar.
existem outras que também não foram feitas, não foram aqui muito bem refletidas, mas poderemos ter uma segunda parte com este tema, com este assunto na próxima edição do programa Hora do Jovem. Antes mesmo de terminarmos, vamos fazer mais uma viagem até Cabo Delgado para ouvir aqui as últimas considerações de Delmácio Munhoroa. Dizer que vamos ter uma segunda parte, não conseguimos esgotar como deve ser, talvez porque as questões são várias, mas vamos ter uma segunda parte para continuarmos a refletir em torno deste assunto. Delmácio, o que gostava de deixar ficar, mesmo a finalizar? Obrigado, Magda. Só para finalizar, talvez chamar aqui um bocado de atenção, né, para Márcio, enquanto aguardamos aqui pelo restabelecimento da internet de Delmácio, vamos pular e vamos... Delmácio? Sim, pode continuar com a intervenção, dizia? Sim, eu dizia que talvez apelar, né, chamar a atenção também às entidades superiores, para que possam olhar pela revisão das próprias políticas. Então, nas implementações das políticas, que possam ser políticas claras, não simplesmente políticas documentadas e serem levadas a cabo, não. E a se implementarem as políticas também, é preciso pautar pela monitoria, porque o que acontece? Falava-se aqui do projeto Eu Sou Capaz. Quando olhamos a nível do distrito, a nível do país, percebemos que não estão a ser implementadas de acordo com que foram traçadas os projetos, né? Tanto os movimentos. Então, temos aí o jovem criativo, são questões altamente falhadas. Então, tudo nos leva a ver que há problemas sérios na implementação das políticas da juventude. Então, apelar mesmo às entidades superiores para que possam ver essas questões e possam fazer monitorias nos distritos, porque nós estamos nos distritos, passamos mal com essas situações, né? Passamos mal, então é complicado sempre os mesmos problemas sem uma monitoria. É esse apelo que eu gostaria aqui de deixar. Exato. Muito obrigada, Delmácio. Rosa continua conosco. Últimas considerações. Rosa Manuel. Sim. Sim. O que é que gostava? Gostaria. Não consigo ouvir. Sim, Rosa, já estamos mesmo quase que no fim do nosso programa. Quais são as últimas considerações que gostava de deixar ficar? Gostaria de apelar às entidades competentes pelas políticas, relacionadas a políticas, que dessem acompanhamento a essas políticas, que seguissem taxativamente o que está dito lá. Foi. Pela participação, esperamos poder contar consigo em outras edições. Vamos viajar até Niassa para pedir dar aqui um espaço a Beth Elias. Beth, quais são as últimas considerações que gostava de deixar ficar? Produção, continuamos com a Beth. Beth, não conseguimos ouvi-la. Bom, estava a dizer que eu não tenho muito mesmo a comentar, simplesmente sensibilizar os jovens a serem mais fortes, não é? Para aquilo que são os seus direitos. É tudo. Exato, muito obrigada, Beth, muito obrigada aos nossos painelistas. Quero agradecer também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Temos mais um comentário de Moss Peop, que escreveu o seguinte: acho que os jovens devem ser consultados durante o processo de produção de políticas e devem existir critérios objetivos quanto aos critérios de elegibilidade para abranger todo o jovem.
Gladys, estamos cientes de que não terminamos aqui esta reflexão. Penso que podemos considerar este programa parte 1 de uma segunda parte que provavelmente poderemos ter numa destas próximas edições. Mas, mesmo para finalizar, o que gostava de deixar ficar em torno desta questão da implementação de políticas para a juventude em Moçambique? Sabemos também que fez uma publicação, penso que vai poder aqui mostrar aos nossos internautas. Temos uma publicação que foi partilhada também nas redes sociais do CDD, exatamente esta publicação que foi partilhada nas redes sociais do CDD, exatamente sobre este assunto que são as políticas da juventude. E os nossos internautas também vão poder ter acesso, porque está disponível no nosso website, no website do CDD, e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Temos também esta publicação. Olhando para esta publicação por si editada, o que é que pode deixar ficar em torno deste assunto que não esgotamos hoje? Digo mais uma vez. Muito obrigada, Magda. Muito obrigada aos outros convidados pelas ricas intervenções que vieram mesmo acrescentar, né, naquilo que se falou aqui, vieram confirmar também os desafios que cada um nos seus distritos citou, só confirmou a necessidade da participação juvenil no âmbito até mesmo do desenho destas estratégias, destes planos ligados às políticas da juventude. Duas coisas que ficaram que queria sublinhar, né? Aqui falou-se muito sobre os casamentos prematuros, sobre a questão da saúde sexual e reprodutiva, e fez-me refletir numa questão que aqui também coloquei como um dos grandes impasses, que é exatamente este das elevadas taxas de fertilidade. E estas elevadas taxas, quem são as pessoas que passam, por exemplo, por esta gestação? Na sua maioria são jovens. Dados de 2018 davam a entender que a cada 1000 jovens, cerca de 128 jovens estavam grávidas, isso nesse ano de 2018. Então isso faz-me pensar que estas políticas, antes mesmo por exemplo, lançou-se, acho que falou-se aqui, ou não se falou do Agora Emprega, falou no âmbito das iniciativas. Nós chegamos aqui a falar apenas do Meu Kit, Meu Emprego, Feira de Emprego, Prêmio Jovem Criativo, mas também faz parte do leque de várias iniciativas que são organizadas ou feitas pelo SES. Exatamente. Então nós temos o Agora Emprega. Ali no âmbito da candidatura eles dão mesmo primazia a mulheres. Mesmo no preenchimento eu concorri para um dos programas, e ainda no âmbito do preenchimento tens que dizer, por exemplo, quantas pessoas vais empregar, e das pessoas que vais empregar, quantas serão mulheres, quantos serão homens. Então é algo bonito, é algo que se quer-se sim promover a participação das mulheres, a igualdade de género. Entretanto, se nós vamos, por exemplo, a um dos distritos aqui, foi Montepuez, que acho que apontou-se esse problema. Se nós vamos a Montepuez, ainda que nós digamos que nós apoiamos a participação de mulheres, que mulheres nós teremos se estas mulheres estão a resolver problemas conjugais por causa dos casamentos precoces? Que mulheres nós vamos ter a concorrer se estas mulheres estão a cuidar dos seus filhos? Então, antes de promovermos este tipo de iniciativa, é preciso que nós ataquemos os problemas básicos, é preciso que nós ataquemos estas questões que parecem básicas, mas que são as que vão determinar também a boa implementação das outras políticas. Por outro lado, é preciso, assim como estava a dizer o nosso interveniente, é preciso mesmo que as estratégias estejam bem planificadas, bem desenhadas, e os indicadores claros, porque são estes indicadores mesmo que vão nos permitir, a ideia era alcançar 1000 jovens, quantos é que nós alcançamos? Então é muito importante esta questão, tanto de ver a base e avaliar a implementação destas políticas. Muito obrigada. Exato, nós aqui agradecemos a todos os nossos internautas que continuam do outro lado a acompanhar aqui a nossa reflexão. Quero agradecer também aos nossos convidados, quero agradecer a Bete Elias, CDA de Quamba, concretamente, portanto, na província do Niassa. Quero agradecer Delmácio Munhoroa, é ativista social a partir de Montepuez, Cabo Delgado, fez aqui a sua intervenção, e ainda em Montepuez tivemos a oportunidade
oportunidade de ouvir Rosa Manuel, que é estudante. Quero agradecer também a intervenção de Julito Bila, é ativista social, faz parte do Youth Hub de Gaza. Queremos agradecer aqui pela intervenção. Infelizmente não conseguimos ter as intervenções de Mahazuma Liwale, a partir da ilha de Moçambique, Nampula. Não conseguimos ter a intervenção também de Mercedes Vieira, que é estudante e que ia fazer a sua intervenção também a partir de Nampula, mas oportunidades não vão faltar para que as meninas aqui possam juntar-se a nós em várias reflexões. Aliás, passo desde já a convidar a todas e a todos aqueles que gostavam de participar aqui da nossa reflexão, a escreverem-nos, deixarem ficar contactos para que nós possamos ligar e interagir, a proporem também temas sobre a juventude, sobre a rapariga, sobre a mulher, e todos esses temas serão muito e bem acolhidos e vão ser discutidos aqui nas edições dos nossos programas aqui no CDD Youth Online TV. Por hoje é tudo. Antes que me esqueça, também quero agradecer a Gladys Biza, que é assistente de programas do CDD Maputo, pela introdução magnífica e também pelas abordagens que deixou ficar aqui ao longo do nosso programa. Por hoje é tudo. Nós voltamos próxima terça-feira, pontualmente às 14 horas. Até lá, fique bem.